Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus é o Deus da providência. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, nós profetizamos uma abundância, fartura, portas abertas, oportunidades chegando à vida dos teus filhos e filhas. Declaramos que o Senhor está na nossa vida, tua presença está sobre nós e não temeremos mal algum. Cancelamos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda ação das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós quebramos no poder e na autoridade que Jesus Cristo nos concedeu e colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós e de todos da nossa casa, bem como de tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento, Senhor, no nome de Jesus. Que a arma forjada do inimigo seja quebrada, que todo plano de Satanás seja desfeito, no nome de Jesus. Nossa vida está nas tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos está nas tuas mãos. Confiamos em ti, Senhor, confiamos em ti. Nossa vida pertence a ti, tu és o Senhor da nossa casa. Invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome aqui nessa oração, e oramos por milagres de toda sorte. Todo tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, de dor, eu oro em nome de Jesus para que haja cura total e completa. Jesus, tu és aquele que tem o poder de curar. Sim, Jesus, todo o poder está em ti. Todo o poder está em ti, de curar, de libertar, de transformar, de salvar. E nós olhamos para ti, Jesus. Nossa fé está em ti. Nossa confiança está em ti, Jesus. Nos entregamos a ti mais e mais, Senhor. Graças te damos, Senhor. Toda a honra e toda a glória nós damos a ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você para compartilhar uma palavra profética. E no final estaremos orando por provisão de Deus. Nosso Deus é provedor. Confie nele. Ele tem o poder de prover. É um ato sobrenatural. Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que Deus, Ele opera na nossa vida coisas que nem pensamos, que nem imaginamos. Ele pode e tem o poder de operar em nossa vida. E Deus me deu uma palavra e eu quero declarar em nome de Jesus que você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. E se você é um valente de Deus, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Se você é um valente de Deus, você tem que guerrear por aquilo que Deus te deu. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12, eu quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o pão, compartilhe a palavra, compartilhe as orações com amigos, com parentes. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquei muito impressionado com as crianças que têm estado nos nossos cultos e até mesmo aqui no tour profético que nós estamos fazendo no sul do Brasil, o quanto que as crianças elas estão buscando a Deus e isso é maravilhoso.
Isso é um despertar que Deus está trazendo nas crianças. Eu tenho uma filha e ela faz parte de um ministério dentro da igreja e lá em São Paulo, e eu fico vendo, sabe, o tanto que ela se dedica, o tanto que ela ama servir a Deus, e isso é maravilhoso. A Bíblia nos fala que essa é uma das heranças que a gente tem que deixar, ensinar os nossos filhos a servir o Senhor como a gente serve. Então que você possa, sabe, servir a Deus, que você possa também ser eu posso dizer um exemplo, uma testemunha fiel dentro da tua casa, porque você não pode perder eles. Tudo que Deus te deu, a nossa família foi Deus que deu. A nossa família foi Deus que deu, o teu trabalho foi Deus que deu, a tua vida foi Deus que deu. Então você tem que lutar por aquilo que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Escute essa palavra, 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A Bíblia nos diz que um dos valentes de Davi, ele se posicionou no meio de um campo de lentilhas, e ele lutou com todas as suas forças para defender aquele campo e conseguiu a vitória. Porque Deus abençoa aqueles que lutam por aquilo que pertence a Ele, por aquilo que Ele deu. Samá se colocou como um poderoso vigia, como um guarda sobre aquilo que Deus havia dado para Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos deu coisas para guardarmos e nós temos que lutar com todas as nossas forças. Nós temos que ser como um valente do Senhor, lutando por aquilo que verdadeiramente importa. É por isso que eu vejo o tanto que nós enfrentamos combates espirituais, o tanto que o inimigo ele quer muitas vezes arremeter contra a vida dos nossos filhos, ou até mesmo contra o nosso chamado, contra o trabalho que Deus nos deu. Mas nós devemos guerrear por aquilo que sabemos que foi Deus que deu. Tua família foi Deus que deu, teu trabalho foi Deus que deu. E tantas outras coisas que foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. Lute como um valente, lute como um guerreiro. Uma característica que distingue os conquistadores de Deus e os torna seus corajosos é que eles são homens e mulheres que lutam pelo que lhes pertence. Temos que lutar por aquilo que nos pertence, lutar pelo casamento, lutar pela saúde. Tem gente que acaba perdendo a luta do seu próprio corpo, porque não quer lutar para ter uma boa saúde, não quer lutar pela sua família, deixa com que as bênçãos que Deus colocou nas mãos escorram pelos dedos. Você tem que ser como um poderoso valente, você tem que guerrear pela salvação das pessoas da tua casa, você tem que guerrear contra os planos do inimigo para tentar paralisar você na sua fé, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos ser como um valente de Deus em meio às batalhas que nós enfrentamos. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E tudo que Deus colocou em suas mãos, Ele também lhe equipou para você defender. Para você defender a tua casa, para você defender a sua família, para você defender o teu chamado, para você defender o teu propósito. Como que você vai aceitar a derrota? Como é que você vai aceitar, sabe, que aquilo que você construiu, a empresa que você construiu, sabe, o trabalho que você tem se dedicado há anos, como é que você vai deixar que levem de você simplesmente? Você tem que lutar por isso. Como um bom administrador, nós precisamos lutar pelas coisas que Deus nos deu, não para perder, mas para multiplicar. Deus nos colocou em nossas mãos, nos confiou coisas preciosíssimas e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar com que as perseguições, com que as lutas, com que os desafios roubem aquilo que foi Deus que nos deu. Tem muita gente que anda atirando a toalha branca, que anda desistindo da família, porque diz
que está cansado, diz que está sobrecarregado, diz que não aguenta mais, diz que é impossível. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do impossível. E você não pode, de forma alguma, desistir daquilo que Deus te deu. Você não pode desistir daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Alguns cristãos assumem uma atitude passiva enquanto veem tudo desmoronar ao seu redor. É isso que você tem feito? Você tem visto a sua filha indo por um caminho errado e você, sabe, já falou uma vez, já falou duas vezes e agora você desistiu de falar? Você está deixando, sabe, seu casamento esfriar? Você está deixando a sua família se dividir? Você está deixando com que coisas, até mesmo dentro da igreja, venham a nortear a vida espiritual da sua família? Quando pessoas carnais, sabe, criam confusões para te desanimar, você para, sendo que você deveria ser uma coluna da sua casa. Eu sei, existem desafios até para se congregar e existem levantes que muitas vezes acontecem dentro da igreja, mas nós precisamos nos manter firmes e às vezes não é nem só por nós, é por causa dos nossos filhos. É porque estamos defendendo um terreno, estamos defendendo um território que Deus nos deu. Eu vejo muitos pais que pensam assim, eu vou parar, porque eu não quero problemas para a minha vida. Quando você diz eu vou parar, você está entregando a sua família a quem? A quem que você está entregando a sua família? Pessoas que nos perseguem, gente que nos dá mau testemunho, pessoas más que muitas vezes tentam nos prejudicar. Sabe, essas coisas elas vêm contra nós, mas nós devemos ser como Samar, como o valente de Deus, que se posicionou no meio do campo e que lutou bravamente até ter vitória total e completa. Eu tenho para mim que se as pessoas saírem, eu tenho que permanecer, porque eu sou chamado para permanecer, a minha casa é chamada para permanecer, a lutar pela boa obra, a lutar pelo reino, a lutar pela fé. Então, muitas vezes a gente tem que estar firme, não só por causa da gente, mas por causa dos nossos filhos, por causa daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Eu creio, sabe, meus filhos sempre se criaram na igreja, desde pequeno. E eu achei por um tempo que a escolinha da igreja era suficiente para instruí-los, para ajudar na formação cristã, no entendimento cristão deles. Até que chegou um momento que eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer um culto na minha casa para os meus filhos, onde nós meditamos na palavra, onde nós oramos, onde nós conversamos. Por quê? Porque além de todo o ensino que eles já têm, nosso, meu e da mãe deles, eu decidi também fazer um culto na nossa casa para que eles vejam o nosso compromisso com Deus, mesmo que eles nos acompanhem em cultos, em reuniões, em eventos. Por quê? Porque estamos lutando pela nossa família, estamos lutando pela fé dos nossos filhos. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, existe um combate espiritual, sabe, para levar seus filhos para esse mundo. Existe um combate espiritual para dividir a família e nós devemos lutar pela nossa casa em oração e não só em oração, como posicionamento espiritual. Você tem que se posicionar como Samar fez e como valente de Deus, ele lutou por aquele terreno. Nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu. Você tem que lutar pelo seu ministério. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Pessoas que são passivas não intercedem, não clamam a Deus pela vitória. Outros permitem que o medo ou o desânimo os paralise. É assim que você vai entregar. Você vai entregar o que Deus colocou nas suas mãos, porque você está desanimado, ou porque o medo, ele tem respirado próximo de você. Deixa eu dizer uma coisa, seja como Samar, lute por aquilo que Deus te deu, lute. Seja um guerreiro de Deus, lembre-se quem você é. Você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, porque havia um guerreiro em Gideão. Havia um guerreiro, nem ele sabia, porque o medo estava sobre ele. O medo o paralisou, o medo o colocou em um lugar escondido, o colocou em um lugar
de prisão espiritual. Mas quando o Senhor revelou a verdadeira identidade de Gideão, ele se levantou como um libertador. Eu quero dizer uma coisa para você: não podemos nos intimidar, não podemos paralisar. Maior é Deus na nossa vida, maior é o Senhor na nossa vida, maior é o Senhor na nossa casa, e nós não podemos parar. Não deixe o medo atormentar você, o medo que as coisas deem errado, o medo de que você quebre, o medo de que você, tenha que retroceder. Não tenha medo. Se Deus lhe deu a direção, lute por aquilo. Saia todos os dias de casa com fé, com confiança, crendo que o que Deus colocou nas tuas mãos, Ele é poderoso para sustentar. Então, não venda se Deus não disser para você vender. Não desista se Ele não disser para você desistir. Quem te chamou só disse uma coisa para você: seja fiel e continue. Quem te chamou está dizendo exatamente isso para você. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aí agora. O Espírito Santo está dizendo: seja como um valente na tua casa, lute pela tua família, lute pela fé da tua casa. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Não deixe o inimigo roubar sua esperança. Não deixe que ele arranque a paz no seu coração. Lute em oração contra todo o exército do mal que quer destruir sua família, seu ministério, suas finanças. Você tem que se posicionar em Deus, e nos posicionamos em oração. Nos posicionamos não desistindo. Nos posicionamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E Deus é o Todo-Poderoso, aquele que certamente nos dará a vitória. Busque o Senhor de joelhos, Ele lhe dará a estratégia e a capacidade. Reconheça que você é homem, mas reconheça também que você tem um Deus que luta por você, um Deus que irá batalhar por você, e você não será envergonhado. Em nome de Jesus, faça como Samar. Se posicione em favor da tua casa, se posicione em favor daquilo que Deus te deu e não desista. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para alguém aí que talvez estava pensando em desistir, que talvez estava pensando em largar tudo. Deus está dizendo para você: não desista, permaneça firme, porque o Senhor vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa instrução de Deus? Então, declare aqui nos comentários, escreva assim: Deus está provendo a resposta. Escreve aí: Deus está provendo a resposta. Segunda-feira nós vamos começar um propósito, e o propósito é a justiça total. Foi o que Deus soprou no meu ouvido quando eu estava na oração da manhã. Me veio essa palavra, justiça total. Por que justiça total? Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Nós vamos clamar 7 dias pela justiça de Deus, começando na segunda-feira. E amanhã nós vamos encerrar esse propósito pela provisão de Deus, e cremos que Deus já está trabalhando nos bastidores. Amém? A provisão, ela chega. Ela chega para aquele que crê. Ela chega para aquele que está buscando. Você que está pedindo, creia. Deus está operando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. Também quero rapidamente falar, olha só, o nosso novo livro Café com Jesus Kids, depois do sucesso do Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, nós estamos lançando o Café com Jesus Kids, que não é só para entreter a criança, também é contando a palavra para ela, edificando a fé dela e mostrando para ela o caminho certo. A Bíblia diz: ensina o jovem o caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. E um batizado, olha só, né? Aqui conta a história de Jesus sendo batizado, e depois vai ter a outra página onde a criança vai poder pintar. Então é um livro muito educativo, e é um livro também para as crianças se divertir. No final desse livro tem várias brincadeiras que vão edificar a criança. É um material sadio e que vai ser bênção para toda a criançada aí, tá bom? E junto com esse livro a gente vai mandar esse kit aqui, ó, esse kit de canetinhas. Tem 12 canetinhas aqui para as crianças colorir. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui também é um desenho que as crianças podem colorir, né? Tudo isso aqui foi preparado com muito amor. Realmente é um propósito que eu tenho com Deus, de abençoar a vida das crianças. E você pode adquirir
para dar de presente para o seu neto, para dar de presente para os seus filhos, através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu espero que esse Devocional Kids possa abençoar a tua casa e abençoar os teus filhos. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você também deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E também quero anunciar, tá, que segunda e terça da semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter uma conferência da família. Vai estar comigo 2 grandes amigos meus ministrando. Nós vamos orar pelas famílias e ministrar uma palavra para as famílias. Vai ser algo incrível. Vai ser ao vivo aqui no meu canal, certo? Na segunda e na terça-feira. Vai ser 2 dias de conferência para abençoar as famílias. As pessoas me pedem muita oração pela família, pelo casamento, pelos filhos, e eu creio que vai ser algo extraordinário, vai ser uma grande bênção. Vai ser ao vivo aqui pelo meu canal. Eu espero ver você aqui, porque vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Declare aqui nos comentários a palavra provisão de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Vamos orar? Permita-me orar por você. Hoje eu estarei em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde estarei no 2º dia do Tour Profético Sul, e amanhã estarei em Novo Hamburgo para o 3º dia. Eu fiz ontem Farroupilha, hoje estou fazendo Caxias e amanhã estarei fazendo Novo Hamburgo. É uma sementinha que eu estou plantando em cada cidade do sul do Brasil. Peço a oração de vocês, amém? É algo que Deus colocou no meu coração e eu quero ser muito fiel ao que o Senhor tem colocado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro em especial, Pai, em favor de toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é Tu quem perdoa pecados e que sara doenças. Eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção, toda dor, todo câncer, nós dizemos, vai embora agora. Jesus, é Tu quem cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Tu cura, Tu opera milagres e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Leva embora também toda ansiedade, Pai, toda depressão, toda angústia, tudo aquilo que aflige a alma, tudo aquilo que perturba esta casa. Nós damos uma ordem, saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre. Oramos pela salvação de todos essa casa também. E declaramos, Pai, que estamos posicionados, lutando pela nossa família, lutando pelo propósito de Deus na nossa vida, lutando por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Venha proteger esta casa, Pai. Venha prover a essa família. Que não falte os recursos, que não falte as ideias, que não falte as oportunidades, que não falte as conexões. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Meu Deus, também eu oro por aquele, Senhor, que tem chorado, que tem lutado pela vida de um filho, que tem lutado por um casamento. Nós oramos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor libere força e poder sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha a vitória total e completa em favor da casa dela e em favor da família dela. E que a unção fortalecedora de Deus venha sobre todo aquele que está lutando
fortalecendo, levantando, dando novo ânimo em o nome de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai. Quebra as barreiras, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa pessoa, os levantes espirituais, nós vamos contra isso agora e damos uma ordem, sai do caminho dessa pessoa. Meu Deus, dá vitória a esta casa, dá vitória a essa família, livra do mal, que as correntes espirituais sejam desfeitas e profetizamos que o Senhor fortalecerá, que o Senhor capacitará e o Senhor dará vitória a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra profética sobre a tua vida, que o Deus que te chamou também te capacitará, te livrará e te conduzirá em vitória, em nome de Jesus. A mão vitoriosa do nosso Deus está sobre ti, está sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Se você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver todos vocês aqui na oração. Quero ver quem é que vai acordar no domingo para estar na presença de Deus aqui junto comigo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus avanço, crescimento, e que o Senhor traga para a nossa vida a vida extraordinária, a vida extraordinária que Cristo tem na sua palavra para nós. Queremos viver essa vida abundante, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de paz e cheia de promessas de Deus, promessas de salvação, promessas de mudança, promessas de libertação, promessas de vida, de comunhão com Deus. É essa vida extraordinária que nós queremos. E eu quero declarar, Pai, saúde a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que transforma corações, aquele que restaura o corpo físico, aquele que restaura os movimentos, aquele que pode curar da infecção, aquele que pode curar da inflamação, aquele que pode mudar um quadro clínico. Eu quero declarar saúde no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. É no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. Eu te peço também, Senhor, leva embora toda perturbação, leva embora opressões, leva embora todo cansaço, leva embora tudo aquilo que luta contra essa pessoa e que toda arma forjada contra ela não prospere. Nós quebramos completamente todos os planos de Satanás, toda obra do mal e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, Senhor Jesus. Sim, nós cremos em ti, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos, trazendo rompimento, trazendo o avanço, Senhor, abrindo portas, sim, e preparando, Senhor, as pessoas certas, preparando as ferramentas certas para nós em nosso caminho. Também oramos por provisões sobrenaturais, para que essa semana que está iniciando, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de provisão do Senhor, seja uma semana de grande e extraordinário poder e graça liberados sobre a nossa vida. No nome de Jesus pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Estamos no propósito da oração da vida extraordinária. Eu quero fazer um ato de fé, um ato profético junto com você agora, certo? Você que está com a sua planilha em mãos, eu gostaria que você levantasse a sua planilha, certo? E você que não tem ainda, baixe gratuitamente lá no meu site, é gratuito para você baixar. E se você não conseguir baixar, pegue uma folha em branco mesmo e faça a sua planilha. São 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando. Estamos no 7º dia de oração. Amém? E estamos crendo no agir de Deus. Então você vai pegar aí a sua planilha, levanta ela para cima assim e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos bênção sobre essas 7 áreas e declaramos que o Senhor está no controle de cada uma das áreas da minha vida. Também creio, Jesus, que Tu é quem controla as portas da minha vida.
Entrego tudo a Ti e declaro que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, que nada me faltará, porque o Senhor está na minha vida. Eu libero palavras de bênção, de vida, de crescimento, de abundância, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse propósito. Amém? Estamos profetizando, estamos com 2 motores, oração e jejum. Certo? Tenho ensinado isso para vocês, que a oração é como um motor que vai abrindo caminhos, que leva você a romper, mas o jejum é o segundo motor. Vai dar a você mais velocidade, vai dar a você mais rompimento. Eu creio nisso. Amém? Só que o jejum também vai trazer um outro trabalhar de Deus. Ele vai trazer também uma libertação para a sua vida. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você ser igual. Você é outra pessoa. Amém? A pessoa que se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, vai transformando a vida dela. Vai aumentando, sabe, a comunhão dela com a palavra, vai aumentando a comunhão dela com Deus. É maravilhoso, é incrível o jejum. E hoje eu quero trazer duas palavras para você, que inclusive eu trouxe a ministração completa sobre os bloqueios que impedem o crescimento. Bloqueios que precisam ser removidos para que você cresça. Eu falei hoje no culto que eu ministrei, hoje pela manhã, não sei se você viu a palavra, se você esteve presente, seja no presencial, seja no online, mas essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu quero compartilhar 2 coisas apenas de toda aquela mensagem, 2 coisas eu quero salientar aqui para você, e se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir, porque vai ser bênção na sua vida. Existe pelo menos 2 bloqueios ao crescimento que eu quero falar com você hoje. 2 bloqueios ao crescimento. O primeiro deles é estar num lugar que você não foi chamado para estar. Eu sei que as pessoas dizem que você pode se meter em qualquer lugar e que Deus vai abençoar. Não. Deus vai abençoar no lugar da promessa. Ele vai te abençoar aonde Ele lhe colocou. E nós temos que aquietar o nosso coração onde Deus nos colocou. E entender que também as mudanças fazem parte do plano divino. Não é todo mundo que Deus chamou para estar fixo num lugar. Tem pessoas que Deus chamou para se movimentarem. A Bíblia nos diz, em Mateus 10,14, preste atenção, e Ele ensinou aos seus discípulos, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não foi aonde Ele era solicitado. Jesus sempre foi aonde Ele era desejado. Nós temos que ir aonde há propósito, porque onde não há propósito, não tem por que você ir ou até mesmo permanecer. As coisas mudam e muitas vezes Deus muda o cenário, mas muda também as pessoas de lugar. Nós precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Você tem que saber aonde você está semeando, porque podemos estar semeando num lugar errado. Podemos estar semeando onde já tem muita gente. Podemos estar semeando, sabe, aonde a concorrência é maior, ou semeando em um lugar que está sendo apenas cansaço, aonde está sendo apenas fadiga para você. Então nós temos que ser muito pontuais e direcionais ao propósito de Deus. Se nós, sabe, nos enganarmos de estar num lugar que Deus não nos chamou para estar, não cumpriremos o nosso propósito. Então, eu preciso trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe, eu preciso morar onde Deus quer que eu more, eu preciso investir meu tempo, meus recursos aonde Deus quer que eu esteja.
Caso contrário, vai ser apenas cansaço. Vai ser apenas cansaço, vai ser perda de sementes e não é o que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Jesus disse: se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus falou para nós. Ele estava dizendo: se você ver que não há propósito de você estar ali naquele lugar, sai daquele lugar. Porque o lugar que nós precisamos estar tem que ser um lugar de propósito, certo? Tem que ser um lugar de propósito. A gente tem que entender, aqui há um propósito para eu estar, aqui há um propósito de eu permanecer e aqui eu vou ficar e ponto final. Se você vê que você não está rendendo num lugar, ou que você está, sabe, num lugar onde as suas forças estão sendo arrancadas de você, meu conselho é que você recalcule a rota. Peça ao Espírito Santo para atualizar você do plano dele, para que ele coloque paz no seu coração. Porque há momentos da nossa vida que Deus vai colocar paz no nosso coração para permanecer onde está. Agora, tem momentos que ele vai dizer: ei, você está muito quietinho aí, você está muito devagar aonde está, eu preciso fazer uma mexida na tua vida, eu preciso movimentar a tua vida. E a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus, sabe? As movimentações de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Do lugar que Deus vai te levar ou para aquilo que Deus vai mostrar para você. Você tem que ter um coração livre em Deus. Você tem que ter um coração livre em Deus, você tem que ter um coração tranquilo em Deus para você poder viver o extraordinário do Senhor na sua vida. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que inclusive eu ministrei sobre isso hoje, eu ministrei hoje no culto da igreja, segurar o seu dom é talvez um dos piores pecados e erros que você pode cometer. Seu propósito forçará seus dons a florescer. Eu vejo muitas pessoas que, por medo dos homens, por receio, acabam segurando e até mesmo enterrando seus dons e seus talentos. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que Deus colocou na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no derramamento do Espírito Santo, eu acredito em revelações, eu acredito em palavra profética, eu acredito em batismo no Espírito Santo e eu acredito que Deus deu dons aos homens, Deus deu dons, Deus deu capacidades, Deus deu talentos para os homens e nós não podemos, sabe, simplesmente ignorar o que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que, em nome de eu posso dizer, de um conforto, em nome de um conforto, acaba ignorando a realidade dos dons espirituais, acaba ignorando o que Deus entregou para ela. O que Deus entregou para ela. Quando você está no teu propósito, os dons, eles vão querer florescer, porque Deus te deu algo para florescer. Quem é que só guarda semente? Deus não quer que você guarde sementes. Deus quer que você, sabe, use seu pleno potencial. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te entregou. Você tem que aprender a ser cirúrgico nisso. E mais, há pessoas que estão segurando seus dons espirituais com receio da crítica, com receio do que vão pensar, com receio do que vão falar. Você tem que ser uma pessoa, sabe, eu posso dizer, bem calibrada, uma pessoa que saiba se mover, sabe, com cuidado. Isso é uma coisa. Agora, você deixar de colocar os teus dons para fora, deixar de colocar para fora aquilo que Deus te deu, por causa que os outros não vão aceitar, ou porque você vai ser rechaçado ou rejeitado, é talvez um dos piores erros que você pode cometer. Por isso, seu propósito, ele forçará
seus dons a florescer. Porque você só vai ir para frente, escute isso, você só vai ir para frente no seu propósito, se você despertar os dons que você recebeu da parte de Deus. Você tem que deixar eles florescer, você tem que deixar eles crescer, você tem que deixar com que os teus dons eles manifestem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E quero convidar você a conhecer nossos devocionais, Café com Jesus, os 2 devocionais juntos, dá mais de 700 orações. Se você ainda não adquiriu nossos devocionais, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais. E você que é meu aluno na Academia Kingdom, amanhã nós vamos começar um novo capítulo dentro do nosso módulo de treinamento profético, que é imperdível, certo? Eu creio, eu me preparei inclusive, tá? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, vem se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. Se torne nosso aluno, vamos caminhar juntos, ainda mais se você tem um chamado de Deus, se você carrega um dom de Deus, vem se tornar nosso aluno, tá bom? Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha de oração, tá? E nós vamos apresentar a Deus. Eu estou muito feliz, tem muita gente, mas olha, algum milhar aí de pessoas do exterior que está nos acompanhando. E eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem compartilhado essas orações, né? Principalmente pessoas que estão sempre aqui conosco, compartilhando, mandando a oração, sabe? Que Deus abençoe a tua vida, porque você, fazendo isso, você está sendo generoso ao compartilhar. Tem muita gente próxima que precisa de uma palavra, está precisando de uma direção exatamente a que muitas vezes é falada na oração. Amém? Então, eu quero aqui parabenizar a cada irmão, a cada irmã que tem compartilhado as orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero orar agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse projeto de oração junto conosco. Essa pessoa que está crendo, ó Deus, que Tu és Deus, Deus de milagres, Deus que opera o sobrenatural, Deus que cura, Deus que salva. No nome de Jesus eu quero orar, Pai, por essas 7 áreas e profetizar a vida extraordinária no nome de Jesus. Queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E eu oro, Senhor, hoje em especial, para que todo aquele que tem um dom de Deus, que deixe de segurá-lo, mas que ele
Comece a deixar florescer esse dom, essa capacidade, esse talento, essa habilidade que Deus deu. Espírito Santo, a mesma oração que Paulo fez, a mesma declaração que Paulo fez, eu faço nesse momento. Que eles despertem os dons, que eles despertem o que Deus deu a eles, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Nós cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde, saúde completa e total à vida dessa pessoa. Também profetizo que essa semana, Pai, será uma semana de provisão, uma semana de recursos abundantes, uma semana, Senhor, onde contas serão pagas, responsabilidades serão colocadas em dia, em ordem, porque a tua mão de poder, a tua mão que provê, a tua mão que realiza milagres, está liberando milagres nesse momento. Derrama da tua graça, da tua Shekinah, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, libera do teu poder, libera da tua graça sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua intervenção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Em uma só fé, diga assim comigo: eu recebo dessa graça abundante e da vida extraordinária por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, mande aí e que Deus te abençoe. E se você perdeu a palavra que eu trouxe hoje, que essa aqui foi só uma partezinha do que eu falei hoje à noite, assista. Você vai ver como Deus vai falar com você. Até mais e que Deus abençoe.